nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 4. Mas antes de lermos o capítulo 4, eu tenho uma tela aí que a primeira tela que eu quero te mostrar, que tem o texto de João, no capítulo de número 20, versículos 30 e 31. É a primeira tela, na verdade é a nossa segunda tela, e aí está os 7 milagres no Evangelho de João, e além disso, tem o versículo de João capítulo 20, versículos 30 e 31, que diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então esse texto está aí de propósito. João quis garantir que esse texto estivesse aí para que nós soubéssemos que Jesus não fez apenas 7 milagres ou 7 sinais. Na verdade, os 7 sinais que ele fez são apenas sinais que foram selecionados para tratar de questões específicas que João está tratando nesse evangelho relacionado aos judeus. João queria realmente que essa mensagem, embora fosse estendida aos gentios, fosse para alcançar todos nós, inclusive todos os gentios, inclusive nós que estamos aqui no século 21, mas ele pretendia que essa mensagem confrontasse alguns comportamentos judaicos, dos religiosos judaicos e do povo de forma geral, que Jesus reprovava e que de certa forma chocava com os ideais do Evangelho, da chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus. E nesse texto João menciona que Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Tem uma versão que fala que se fossem registrados, aqui mesmo, se fossem registrados esses sinais todos que ele realizou, nem mesmo o mundo todo caberia de livros, registrando esses sinais. Então a gente percebe que João quis dar uma ênfase bem exagerada, e isso é uma coisa totalmente permitida na literatura bíblica. Você vai ver várias vezes autores exagerando e usando terminologias assim para acentuar bastante o assunto, e nesse caso aqui ele exagerou com vontade, quando ele falou que nem mesmo o mundo todo caberia de livros. O que ele queria dizer é que ele fez muito mais milagres do que eles próprios seriam capazes de registrar, porque quando Deus está agindo, quando Deus está operando, acontece tanto milagre o tempo todo que ninguém dá conta de registrar, né? Então, na verdade, ele selecionou alguns que ele considera importantes e, curiosamente, ele selecionou 7 milagres, que é um número muito, muito importante para os judeus. Então, hoje, nós vamos ver sobre o segundo milagre. Eu estava com plano de falar sobre 2 milagres, mas eu quero me ater apenas a um dos milagres, que é o segundo, e na semana que vem nós vamos tratar de 2 milagres, e na última semana, que é a próxima depois da semana que vem, nós vamos tratar de 3 milagres no culto, numa reunião só. Porém, eu vou tentar ficar sempre dentro do mesmo tempo para que a gente não fique cansativo. Então, João, capítulo de número 4, que é o registro, onde você vai encontrar o registro do segundo milagre, está no versículo de número 46. De número 46 em diante, nós vamos ler o texto. Diz assim, uma coisa que eu quero te dizer antes é o seguinte: esse texto não está aí na tela, você vai precisar abrir sua Bíblia, vai precisar talvez pegar seu celular ou usar algum meio eletrônico que você tenha para acompanhar na Bíblia. Então, por isso, eu vou te dar o tempo. João capítulo 4, versículo 46 é o versículo que nós vamos começar com a leitura de hoje. Diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, que era uma região a 30 quilômetros aproximadamente de distância de onde Jesus estava. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Registra, marque, risque, grife esse versículo aí. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra.
Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou-lhes a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então aqui está o registro do segundo sinal na relação que João está fazendo a respeito dos sinais, dos milagres que Jesus fez, que nesse texto em especial ele chama de sinais. Uma coisa que eu falei semana passada e quero repetir é que João usa muito a ideia de sinais, ele usa muito a terminologia sinais, não milagres como Mateus e Marcos usam, ou Lucas também usa, porque na verdade a intenção de João era mostrar sinais no sentido de símbolos que representavam aqueles atos de Jesus. Tudo que Jesus fazia estava relacionado com alguma circunstância específica que Israel estava vivendo ou que Israel estava representando em relação à chegada do Messias, em relação à manifestação de Jesus. Então, ele coloca os milagres na terminologia de sinais para que isso ficasse bem, a intenção dele ficasse bem explícita, bem clara, para todos entenderem. Então, nesse primeiro sinal, nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, antes de tratar o sinal. Na verdade, quando você lê o livro de João, você precisa prestar atenção nos sinais, você precisa prestar atenção que tudo que aconteceu para um propósito claro em relação aos judeus. Outra coisa, o livro de João é um livro que usa muitos termos judiciais. Você vai perceber que João, talvez pela influência que ele tinha na corte, pela influência que ele tinha no palácio, no sinédrio, com aquelas pessoas ligadas à lei, ligadas à autoridade. Então você vai perceber que há muitas terminologias jurídicas nesse livro. Então uma das telas que nós temos aí vai te mostrar isso. Por exemplo, alguns termos que ele usava: testemunha. Essa palavra, esse termo testemunha, aparece 14 vezes no livro. Depois uma outra palavra que ele usa, conhecer, aparece 57 vezes. 57 vezes, mostrando aquela ideia de investigar, de ir a fundo, de tentar inquirir a respeito de certa questão. Outra coisa, verdade. A palavra verdade aparece 55 vezes. E todas essas palavras juntas correspondem a mais de 3 vezes que da quantidade de palavras que você encontraria nos sinóticos, no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Então você vai perceber que a presença dessas palavras é muito mais forte, mais enfática nesse Evangelho de João do que nos Evangelhos sinóticos. Mas uma coisa curiosa, que é o pano de fundo para esse cenário de milagres que nós estamos falando aqui, de sinais que Jesus operou no seu ministério, na sua vida terrena aqui, a palavra crer aparece nesse evangelho em torno de 98 vezes, dependendo da versão, 92 vezes, mas 98 vezes a palavra crer. A palavra crer não só relacionada a crer para receber o milagre, mas a palavra crer no evangelho de João sempre está sendo relacionada com crer para ter a vida eterna, crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Deus enviou Jesus, crer em Deus para nascer de novo. Então a palavra crer é muito enfática nesse aspecto. Ele não está enfatizando o crer para a cura, o crer para o milagre, o crer para receber algo sobrenatural da parte de Deus em relação a alguma provisão física, alguma provisão emocional, alguma provisão material. Embora Deus faça coisas, milagres nesses níveis, nessas dimensões materiais, na verdade o crer em João está muito mais relacionado com crer para ter a vida eterna, crer para ter Jesus como Senhor, crer que aquele homem
crucificado, antes de ser crucificado ou mesmo crucificado, aquele homem rejeitado, aquele homem comum que andou no meio dos judeus, era e é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a ponto de que aquele que não crê nele, aquele que não conseguir ver naquele Galileu o Filho de Deus, não tem vida eterna. E Jesus até chegou a dizer que aquele que nele não crê já está condenado. Então a ênfase é muito grande no crer. Você vai sempre ler o Evangelho de João prestando atenção na ênfase, no tom enfático que ele dá a respeito do crer. Quando você lê o Evangelho de João, é importante que você também perceba os três aspectos do estudo que é importante na leitura devocional desse texto, ou mesmo no estudo um pouco mais aprofundado. A primeira coisa é a conexão que ele tem com o Velho Testamento. Toda essa abordagem de João é amarrada com eventos do Velho Testamento. Alguns têm dito que também muito do que está no livro de Ezequiel está no livro de João. Você vai perceber a presença de muitas informações de Ezequiel colocadas no livro de João de forma um pouco, como é que eu vou dizer, sem ser muito clara. Na verdade, ele está fazendo isso subentendendo que as informações que ele está dando foram extraídas, foram pesquisadas, foram eles chamam de apropriadas no Evangelho de João. Então ele apropria muitos eventos do Velho Testamento no Evangelho, no seu próprio Evangelho. A outra coisa importante é o confronto com a religião judaica. Jesus não fez um milagre, Jesus não fez um sinal no Evangelho de João sem permitir que aquilo ali que ele está dizendo confrontasse diretamente algum aspecto do comportamento, da postura que os judeus estavam tendo em relação à pessoa de Jesus como Messias, como Senhor, como Deus encarnado, como o Verbo que se fez carne. Então ele confronta isso, ele realmente rechaça essa postura dos judeus em relação a ele. Por isso ele enfatiza muito o crer. Depois você vai perceber a importância que também esses eventos têm com relação ao conforto que essa mensagem pretende trazer aos que creem e a própria nação como um todo, porque muito do que Jesus reprova na postura dos judeus estava relacionado especialmente com a postura da elite religiosa de Israel. Não estava relacionado diretamente com o pensamento geral do povo. Na verdade, talvez o povo estava muito mais aberto, muito mais disposto a crer, muito mais sensível, mas por causa do medo que eles tinham das autoridades, por causa do medo que eles tinham em relação a algumas sanções que as autoridades religiosas podiam impetrar sobre eles, por isso eles ficavam recuados e tinham a sua fé mais restrita, mais reservada. Mas ainda assim Jesus confronta a nação como um todo, mas especialmente ele confronta o povo. O povo judeu, o povo da elite religiosa. Agora, de modo geral, ele também oferece conforto. Ele oferece conforto porque a proposta dele não era esmagar a cana quebrada, não era apagar o pavio que fumega, não era condenar, não era para julgar os homens e condená-los, mas era para oferecer a salvação. A oferta da salvação estava presente com Jesus o tempo todo. Então, quando nós estudarmos esse milagre que já começamos e vamos começar a estudar agora, é importante você saber que nós vamos encontrar conexão com o Velho Testamento, nós vamos encontrar confronto com a religião judaica e nós vamos encontrar conforto para o povo de forma geral naquilo que Jesus realizou. Por isso, vamos à nossa próxima tela. A próxima tela fala da conexão com o Velho Testamento. Qual é a conexão que esse milagre tem com o Velho Testamento? Nós vamos apresentar essa conexão e aí nós vamos analisar esse milagre. Muito bem. A primeira conexão que a gente tem, e se você, Mateus, puder tirar a tela e me voltar para a tela aqui, eu quero explicar uma coisa. Primeira coisa importante que a gente precisa considerar é que Jesus era o Messias e nós aqui hoje, 2000 e poucos anos depois, cremos que ele é o Messias, mas para os judeus ele era
ele era uma farsa. Ele não era Messias, ele não era o ungido de Deus, ele não podia ser o Deus encarnado. Essa ideia de Deus ter um filho para os judeus não entrou na cabeça deles, porque eles estavam curados da idolatria em relação à experiência que eles tiveram lá na Babilônia. Deus falou para eles inúmeras vezes, se eu não me engano 60 vezes, dizendo assim: olha, eles saberão que eu sou Deus. No livro de Ezequiel em especial. Então esse trauma da idolatria era tão forte neles que eles voltaram para a nação convictos de que eles não teriam outro Deus. E aí, nesse caso em especial, eles não conseguiam enxergar Jesus como Filho de Deus, eles não conseguiam ver em Jesus o Verbo vivo de Deus, não conseguiam ver o Verbo que se fez carne em Jesus. E por isso eles recuaram, eles rejeitaram, eles resistiram à mensagem. E aí, quando João introduz Jesus para os judeus, ele precisava ser associado com algum profeta, ele precisava ser associado com algum patriarca, ele precisava ser associado com algum evento importante do Antigo Testamento, para que as pessoas vissem o seguinte: olha, o Deus que agiu no Antigo Testamento agiu no presente. A ideia de Deus tabernacular, de Deus assumir forma humana, de Deus assumir uma postura, assumir uma manifestação visível, para que eles pudessem ver e associar essa manifestação visível com aquele Deus que eles já conheciam historicamente e empiricamente por parte dos seus pais, por parte dos registros que eles tinham na Bíblia. Então você vai perceber, Jesus é um profeta. Então o que Jesus fez em relação ao povo de modo geral, que algum profeta do Antigo Testamento tinha feito. Então essas conexões eram importantes. Por isso você vai ver no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, agora eu peço que coloque essa tela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, você vai ver que Eliseu curou o filho de uma mulher que havia morrido, né? Na verdade ele ressuscitou esse menino, pelo menos a Bíblia diz que ele estava morto, então certamente ou ele tinha morrido, ou ele estava realmente no estado de inconsciência já, numa pré-morte, mas certamente ele estava morto pelo registro bíblico. Então a Bíblia fala que ele curou esse menino, indo até a casa dessa mulher e colocando o seu rosto no seu rosto, os seus olhos nos seus olhos, a sua boca na sua boca, a sua mão sobre a sua mão, e tendo um contato completo, um contato físico com aquele menino, depois levantando de sobre o seu corpo, andando pelo quarto e voltando, deitando sobre ele outra vez, e então esse menino voltou à vida. Aconteceu um milagre, porque Eliseu era cheio do Espírito Santo e tocou naquele menino e ele foi curado. Então Eliseu tinha um grande prestígio no contexto judaico, porque ele era um profeta reconhecido pela nação e ele era um profeta que tinha ressuscitado aquele menino. Aquele milagre autenticava o seu ministério, além de outros milagres. Então você vai perceber, por exemplo, uma promessa que estava em Isaías. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, Isaías no capítulo 35, deixa eu encontrar aqui, nós vamos ler, 35 versículos 5 e 6, se você quiser anotar, anote, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Isaías 35 versículos 5 e 6, o texto diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então essa profecia messiânica era uma profecia que aguardava ser cumprida. E Jesus então vem mostrando que Deus tabernaculou, que Deus assumiu forma humana, que o Verbo se fez carne, que o Deus que usou Eliseu, por exemplo, para fazer aquele milagre na vida daquele menino, agora fazia a mesma coisa, porém de uma maneira um pouco mais divina, vamos dizer assim. Porque enquanto Eliseu precisou se deslocar de onde ele estava e ir até a casa daquela mulher e tocar naquele menino por 2 vezes, para que o milagre da vida
brotasse e aquele menino se levantasse, Jesus apenas com uma palavra liberou a palavra e então o milagre aconteceu. Aquele menino foi curado lá na sua casa, sem Jesus ter que se deslocar até aquela casa, embora algumas vezes outros evangelhos registram Jesus indo até o local, tocando na pessoa. Mas nesse caso específico, a intenção de João era mostrar que esse profeta era tão profeta quanto o profeta do Antigo Testamento, e mais ainda, ele era o profeta que, além de ter esse ministério, esse ofício profético, ele também era o Deus Todo-Poderoso que eles conheceram no Velho Testamento e que se fez carne, que se materializou e que podia fazer mais que Elias, mais que Eliseu, mais que Moisés, mais que Abraão, mais do que qualquer um outro que eles respeitavam, que eles temiam, que eles reverenciavam na religião judaica. Então a intenção de João era mostrar isso. Por isso Jesus faz um sinal à distância. Jesus não precisou ir lá, não precisou estender a mão, não precisou tocar. Então essa é a conexão com o Velho Testamento. A segunda coisa que nós aprendemos nesse evangelho, ou nesse milagre, é o confronto com a religião judaica. Essa é a nossa próxima tela. Nesse confronto, o que Jesus estava pretendendo confrontar na religião judaica? Para a gente entender esse evento, ou esse confronto que aconteceu, a gente precisa conectar pelo menos esse evento com o seu contexto imediato, que é o capítulo 4, e também precisamos analisar quem veio a Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava voltando para essa região onde ele chegou e o milagre aconteceu. Olha bem, o versículo, deixa eu voltar aqui em João, no capítulo de número 4. Vamos ver aqui. João no capítulo 4, versículos 43. Vamos ver aqui. João capítulo 4, versículo 44, o versículo 44 diz assim: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Isso aqui mostra um momento anterior a este evento, a esse milagre, em que Jesus não havia sido honrado na sua própria terra natal. Depois, versículo 45, João fala assim: assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Aí, João está relatando que Jesus estava sendo bem recebido. Quando você lê isso aqui depressa, dá a impressão que João está falando positivamente que Jesus foi recebido bem porque os judeus viram os milagres que ele fez e por isso receberam com alegria. Mas na verdade, no original você vai perceber que João está usando um tom de cinismo quando ele fala que todos o receberam. Quando ele associa todos o receberam com a ideia de que porque viram os milagres. Então, na verdade, o que João está querendo dizer é o seguinte: olha, esse povo não tem fé como deveria ser a fé que Jesus espera. A fé desse povo depende de evidências. A fé desse povo depende de manifestações milagrosas. Então todos o receberam porque eles viram os milagres. Se você pegar essa frase de João e falar e remodelá-la no português e disser o seguinte: olha, eles o receberam, ou eles só o receberam porque eles viram os milagres. Se eles não tivessem visto os milagres, ele não teria sido recebido tão bem quanto foi. Aí você vai perceber que João, na verdade, não está elogiando, não está retratando um evento positivamente, mas está na verdade, usando um tom cínico para dizer que eles o receberam porque eles viram milagres. Isso fica evidente de duas maneiras: por causa do que aconteceu no capítulo 4 e por causa do que aconteceu nesse evento da cura do filho do oficial. A Bíblia fala que esse homem veio até Jesus, no capítulo 40, versículo 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, aquele evento que nós falamos semana passada, e aí ele fala: ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. A palavra oficial do rei é usada, a frase usada aqui é basiliscos, e essa palavra vem de Basileia, que é a mesma palavra para reino. E essa palavra reino está relacionada com o nível de nobreza desse oficial que veio
até Jesus. Ele provavelmente, a Bíblia não fala se ele era judeu ou gentio, muitos acreditam que ele era judeu, mas trabalhava na corte, talvez de Herodes, talvez com Caifás, era alguém talvez de uma alta posição, ou ainda que não fosse de uma alta posição em relação aos judeus, ele era da elite judaica, porque ele trabalhava no reino, ele era um nobre, e algumas pessoas traduzem essa palavra basiliscos como um rei pequeno. É como se ele fosse um pequeno rei dentro daquele grande reino, onde ele tinha autoridade, ele tinha prestígio, ele tinha uma posição social, um status social, ele era uma pessoa importante, tinha dinheiro, e por isso ele só procurou Jesus porque a situação estava extrema. Ele veio de Cafarnaum, que era aproximadamente 30 quilômetros até onde Jesus estava, para implorar que Jesus fosse até a casa dele para realizar um milagre. Então, para isso ter acontecido com o alto oficial do rei, alguém que tinha prestígio, alguém que tinha dinheiro, alguém que era considerado um pequeno rei, isso aí, na verdade, precisava ser uma situação extrema. O filho realmente estava doente, ele já tinha esgotado as esperanças, certamente ele tinha acesso a algum médico, ele tinha meios de tratar aquele filho sem a dependência de invocar a Deus ou a Jesus, que ele nem tinha certeza se era Deus, e por isso ele se esforçou a vir até onde Jesus estava para receber o milagre. Porém, quando ele chega onde Jesus estava, aconteceu algo curioso, porque a resposta de Jesus para ele não foi muito boa, embora Jesus não estivesse falando com ele diretamente, porque Jesus não usou o singular, Jesus usou o plural, porque Jesus não estava se referindo a ele, Jesus estava se referindo à postura geral da nação. Quando Jesus fala o seguinte, no versículo 49, o homem chega no 47 dizendo assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então o texto diz que ele rogou, ele não pediu, ele não ordenou na autoridade que ele tinha, ele rogou, ele fez uma prece, ele implorou, ele insistiu para que Jesus fosse até a sua casa. Mas Jesus respondeu o seguinte: então lhe disse Jesus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. A resposta de Jesus não foi para um indivíduo, foi para uma nação, foi para um povo. E a postura de Jesus em relação a isso é que Jesus destaca nesse oficial real uma recepção de fé que desejava a cura, mas que realmente não confiava de fato na pessoa de Jesus como Deus. Confiava que uma cura podia vir dele, mas não que ele era Deus. Então essa foi uma das coisas que começa o confronto com a nação, porque o que Jesus faz ao declarar isso a esse homem era declarar ao mesmo tempo que aquela nação era uma nação incrédula. Pouco antes ele tinha dito que um profeta não tinha honra, senão não tinha honra na sua própria terra. Isso era uma constatação empírica. Ele havia vivido essa experiência de ser rejeitado pelo seu próprio povo, apesar de já estar fazendo alguns milagres. Agora ele fala da nação de forma geral, uma nação incrédula, uma nação que o estava rejeitando, e nesse evento em especial ele aproveita para confrontar a nação, confrontando o judeu, confrontando esse oficial de forma geral. Então, de fato, o oficial real, na opinião de Jesus, exemplifica o que há de errado com os galileus, com todos os galileus de forma geral, e isso é o que Jesus representa nesse texto, é o que Jesus realmente destaca nesse evento em especial. Agora, por que Jesus faz isso? Olha bem, pouco antes, Jesus havia estado em Samaria, e na cidade de Samaria, no capítulo 4 de João, você vai perceber que Samaria era uma cidade que havia sido desligada de Israel, talvez as 10 tribos que se afastaram da comunidade judaica depois que Salomão morreu e o seu filho assumiu o trono. Então essas 10 tribos se dispersaram e formou a cidade de Samaria, foi formada a partir daquelas 10 tribos. Então era um povo que tinha um histórico judaico, mas que não era considerado mais judeus.
Os judeus tinham nojo dos samaritanos, não se relacionavam com eles, não tinha nenhuma comunhão, tinha muito preconceito, muita barreira, e Jesus então atravessa Jerusalém e vai lá falar com os samaritanos. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher samaritana, prostituta, que já havia tido 5 maridos e o atual que ela tinha não era dela. Jesus confronta todo aquele comportamento de um povo que supostamente não tinha fé, porque não era considerado o povo de Deus, não estava dentro dos padrões religiosos da religião judaica. Então era um povo rejeitado, um povo relegado, era um povo marginalizado pelos judeus. E agora Jesus está lá sentado, conversando com uma mulher, o que não era usual para os judeus, e conversando com essa mulher faz uma declaração. Ela fala assim: Senhor, vejo que és profeta. Veja que na cidade dele, ele não foi reconhecido como profeta, e ele disse que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Agora, numa cidade estrangeira, com um povo que não era considerado um povo de Deus, ele ouve de uma mulher dizendo: vejo que és profeta. Então, lá ele foi reconhecido como profeta. Depois que Jesus conversa um pouco mais com essa mulher, ela sai correndo para a cidade e fala assim, com todos os homens: venham ver um homem que disse tudo a meu respeito, tudo que eu tenho feito. Não será este, porventura, o Cristo, o ungido de Deus? Então agora, essa mesma mulher que o reconheceu como profeta, está dizendo que ele poderia ser até o Cristo, o ungido de Deus. E aí, esses homens vêm e ouvem tudo que Jesus está dizendo. Mais tarde a Bíblia fala que outros vieram e creram. E no final, no último versículo do capítulo 4, a Bíblia diz que os homens disseram o seguinte: olha, agora nós cremos não pelo que você disse, falando com a mulher, não pelo testemunho da mulher, mas agora nós temos visto e atestamos que este é o Filho de Deus, e eles acrescentam, o Salvador do mundo. Então lá no contexto estrangeiro, Jesus recebe o título de profeta, ele é reconhecido como Cristo, como ungido de Deus, depois ele é recebido também como Filho de Deus e como Salvador do mundo. Então, no contexto onde não era para ter fé, onde supostamente não havia fé, Jesus foi reconhecido como profeta, como Cristo, como ungido de Deus, como Filho de Deus e como Salvador do mundo. Agora ele está num contexto judaico e um homem chega para Jesus para pedir um milagre sem reconhecê-lo que ele era Deus. Então Jesus confronta a nação como um todo e diz o seguinte: olha, se você não vir milagre, você não crê? Mas ele não fala você, ele fala no geral: se vocês não virem milagres, vocês não crerão? Por que ele estava dizendo isso? Porque lá em Samaria ninguém viu milagre e creram. A mulher samaritana não viu milagre e creu. Os homens que declararam que ele era o Salvador do mundo não viram milagres, mas creram pelo que viram em Jesus, pelo que ouviram de Jesus. Entende isso? Então esse confronto foi muito forte, porque Jesus estava confrontando a incredulidade da nação. E isso para nós é realmente também um tapa de luva, vamos dizer assim, um grande confronto, porque Jesus está dizendo, está nos dando a oportunidade de crer sem a necessidade do milagre, porque o milagre é temporal, o milagre é circunstancial. Uma pessoa que hoje pode ser curada de uma enfermidade qualquer, amanhã pode ser atropelada, pode morrer por um atropelamento, pode morrer de velhice, pode morrer de outra coisa qualquer. Mas aquele que crê em Deus como Senhor, e crê em Jesus como Senhor e Deus, receberá uma cura espiritual, que é a cura do pecado, e terá vida eterna. Então, essa é a mensagem que eu preciso extrair dessa experiência. Então, existe um contraste muito forte com o que aconteceu em Samaria e o que aconteceu nesse evento específico, e por isso Jesus confronta a postura de incredulidade daquela nação. E esse milagre é muito mais para dizer para mim que Jesus pode curar uma pessoa lá na casa dela sem ele ter que ir lá. Isso é para dizer para mim o seguinte: eu preciso crer em Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador da minha vida, antes de esperar receber qualquer milagre dele. Essa é a postura que gera vida eterna. Essa é a postura que gera salvação. Bom, agora, por último, nós vamos ver o conforto. Qual é o conforto que esse milagre traz para Israel e que traz para mim e para você quando nós lemos essa mensagem? Bom, você percebe que esse homem vem até Jesus, esse oficial,
ele se apresenta a Jesus, ele invoca o milagre de Jesus, e Jesus não vai até a casa dele, mas diz: o seu filho vive. E esse homem creu na palavra de Jesus e foi embora. E lá, ao chegar, ele percebeu que seu filho estava curado. Mas antes dele chegar, na verdade, ele encontra com os seus servos que estavam vindo dar notícia para ele, dizendo o seguinte: olha, não precisa incomodar o mestre, não precisa mais tomar qualquer medida que você queira tomar, porque o seu filho já está curado. E aí ele faz questão de perguntar: a que horas ele está curado? Eu penso que ele fez essa pergunta por duas razões. A primeira delas é que ele certamente viu a hora, embora ele não tivesse relógio, eles conheciam a hora pelo tempo, pelo sol, eles tinham as formas de identificar os horários, e por isso ele sabia que hora que Jesus havia feito a declaração. Por isso ele pergunta: a que horas ele foi curado? Eu quero ser específico em relação ao que aconteceu. Se foi um milagre de Jesus, maravilha. Mas imagina que esse menino tenha sido curado um pouco antes da declaração de Jesus. Então ele teria visto o seguinte: bom, meu filho foi curado naturalmente, o próprio sistema imunológico dele reagiu e ele foi curado, e por isso ele está bem. Mas ele queria saber: bom, se Jesus falou comigo a tal hora e esse menino foi curado naquela hora ou depois daquela hora, então pode ter sido um milagre realmente, porque ele estava para morrer. E aí esses homens falam a hora sétima, na verdade, que alguns dizem que provavelmente era o que eles chamam de 7 horas para os judeus. Então, a hora sétima, alguns chamam de 13 horas também, mas na verdade o curioso que eu quero enfatizar é o número 7. João faz questão de usar o número 7 várias vezes nesse livro, e nós vamos no próximo milagre falar sobre por que ele usa o número 7, como o número 7 está tão relacionado com a criação, tão relacionado com toda a narrativa bíblica a respeito da criação. Então, ele fala precisamente às 7 horas. E aí, esse homem conecta a declaração desses servos com o momento em que Jesus havia dito, e a Bíblia fala que ele percebe, ele identifica que foi precisamente naquele momento que Jesus havia declarado que ele vivia, que o menino foi curado. Então, essa declaração de Jesus produziu milagre sem que Jesus saísse de onde ele estava. E esse homem, ansioso para ver o seu filho, mas muito mais ansioso para declarar a Jesus que ele era Deus, que ele realmente fez aquele milagre, ele, ao contrário de ir à sua casa para ver seu filho, ele volta, porque da região que Jesus estava até o lago da Galileia tinha 700 metros de altura aproximadamente, de altitude. Então esse homem provavelmente estava ali, se preparando para ir embora, e ele sobe de volta, encontra com Jesus e fala com ele: olha, o milagre aconteceu exatamente dessa maneira. Por isso João pôde registrar que o menino foi curado 7 horas, ou a hora sétima, exatamente na hora que Jesus havia declarado. O que isso nos ensina? Que conforto isso nos traz? Bom, a primeira coisa é a acessibilidade. O Evangelho de João quer nos mostrar um Deus acessível, um Deus imanente, um Deus que não apenas é poderoso o bastante para criar o universo, mas um Deus que tabernaculou, um Deus que assumiu forma humana, um Deus que encarnou, um Deus que se envolveu com a humanidade no nível de se tornar humano junto conosco e de vir até nós, a ponto de qualquer pessoa poder contactá-lo, poder ter acesso a ele para receber milagres. Então aquele homem recebeu o milagre, assim como a nação inteira poderia receber milagre se cresce nele, se aproximasse dele com fé, se viesse a ele com a mesma fé. Então a acessibilidade é algo muito evidente nesse milagre e que nos conforta, sabendo que Deus é socorro presente, que aquilo que Isaías declarou, que os cegos veriam, que águas brotariam no ribeiro, que todos esses eventos aconteceriam com a manifestação de Deus, do Deus encarnado no meio do povo, isso aconteceria. Então agora eles já estavam presenciando esses milagres, e agora nós também já podemos crer que Jesus é um Deus, Jesus é acessível, é a maneira que você e eu podemos nos aproximar de Deus. Agora, a outra coisa desse milagre que também nos traz conforto é que o contato com Jesus produziu uma transformação na postura daquele homem. Aquele homem se aproxima de Jesus apenas pedindo ajuda para o seu filho. Ele não estava pedindo ajuda para si mesmo.
Ele não estava buscando a Jesus para a sua salvação, porque aqueles que conhecem a realidade do pecado sabem que antes de curar meu filho, antes de resolver um problema conjugal, antes de resolver uma questão financeira, antes de buscar a Deus para resolver qualquer questão humana e terrena, eu preciso me aproximar de Deus para tratar das questões eternas que estão envolvidas na minha alma. Eu preciso tratar a respeito do meu pecado, da minha condenação eterna, da necessidade da salvação que Jesus me oferece. Mas ele se aproxima de Jesus para tratar de uma questão temporal que não tinha a ver nem com ele próprio, tinha a ver com seu filho. Mas agora esse homem volta a Jesus e a Bíblia fala que creu ele e toda a sua casa. Então aqui, aquela fé que era apenas manifesta pela necessidade, agora passa a ser uma fé confirmada. Ele confirma a sua fé. Ele confirma a sua fé dizendo: eu creio que Jesus é Deus. A minha família crê que Jesus é Deus. Uma vez que ele confirma a sua fé, aquela necessidade de se aproximar de Jesus se transforma num desejo de estar perto dele e servi-lo como Deus e servi-lo como Senhor. Ele agora confirma a sua fé e não apenas confirma a sua fé, ele compartilha a sua fé. A fé que era apenas baseada numa necessidade se transforma numa fé confirmada e agora numa fé compartilhada. Ele compartilha a sua fé com a sua família, com seus empregados, com aqueles que viviam dentro da sua casa, e a Bíblia diz que creu ele e toda a sua casa. E aí, ainda que a doença o tenha levado à força até Jesus, a recompensa foi uma fé resultante. Ele recebeu uma fé que ultrapassou aquela fé para as necessidades, aquela fé para os milagres, para essa vida temporal. Ele recebeu o milagre dos milagres, ele recebeu a fé para reconhecer Jesus como Deus, como Salvador da sua vida. Então, isso é um conforto para nós. É um conforto saber que Deus é um Deus acessível e que podemos aproximar de Deus até com motivos errados, mas ao contactarmos Deus, ao termos essa primeira experiência com Ele, a nossa fé pode ser alterada, pode ser transformada numa fé confirmada, numa fé compartilhada, numa experiência de salvação genuína e verdadeira, assim como esse homem experimentou. Então eu desejo que essa reflexão te abençoe, te edifique, e sempre que você lê a Bíblia, procure encontrar essas conexões, procure encontrar essas aplicações. Não preste atenção apenas no evento em si, mas no que está envolvido em torno desse evento e principalmente na intenção principal de Deus, de transmitir vida eterna, não só o milagre. Há muitas igrejas e muitos pastores que enfatizam tanto o milagre que dá a impressão que Deus nem quer salvar o homem, que Deus nem quer lhe oferecer algo melhor do que a cura. Na verdade, em alguns lugares, as pessoas apenas conhecem um Deus que trabalha, um Deus que faz, um Deus que que tem se tornado um escravo do povo. Na verdade, Deus continua sendo Senhor, continua sendo aquele que salva, aquele que tem um plano de vida eterna para aqueles que se aproximam dele. Por isso, queridos, terminamos com aquela frase de sempre. O Evangelho de João é tão raso que qualquer bebê poderia atravessá-lo nadando, mas ele é tão profundo que afogaria até um elefante. Deus te abençoe e até o próximo Tadel. Fique na paz.